o vereador e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, Daniel Monteiro, do Republicanos. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Vila Real. Vereador, o que é que precisa mudar nessa lei aí do Conselho de Educação? Veja, o prefeito Abílio enviou nessa semana o projeto de lei que traz a nova composição do Conselho Municipal de Educação, bem como também regulamenta e traz algumas pequenas alterações nos regramentos internos do Conselho. Eu já entrei em contato de imediato com o prefeito Abílio Brunini e hoje também tive uma tratativa com o secretário Amaury Monge Fernandes porque eu encontrei alguns problemas no projeto. Especificamente na composição, Lúcio, a gente analisa no artigo 4º que no inciso 2º, se eu não estiver enganado, existe a previsão de que um membro da Secretaria de Governo comporá o Conselho Municipal de Educação. Isso não é uma prática no Brasil, isso não é uma prática em nenhum município que eu conheça, uma vez que todos os conselhos que eu já tive contato têm os representantes apenas oriundos da Secretaria Municipal de Educação e não da Secretaria de Governo, até por uma questão de ser a área finalística dessa secretaria. Um outro problema que eu encontrei é no inciso 8º do artigo 4º, que trata de uma entidade filantrópica cuja finalidade seja da educação. Muito genérico, a gente precisa ter a previsão específica dizendo vai ser a entidade XYZ que comporá o Conselho Municipal. Em relação a essa especificamente, o prefeito diz que acatará a minha sugestão e substituirá a atual redação desse inciso por uma redação que traga especificamente qual será essa entidade do terceiro setor. E dentre outros problemas também que o projeto tem, mas como é uma prerrogativa... E vai atender lá no aspecto da Secretaria de Governo dentro do Conselho? Porque assim, você tem que ter, a principal regra dos conselhos é o paritarismo, você precisa ter metade oriundo do governo e metade oriundo da sociedade civil. Ao invés de colocar 7 pessoas da Secretaria Municipal de Educação, eles estão colocando 6 da Secretaria Municipal de Educação e uma da Secretaria de Governo. Então o prefeito argumentou comigo que não existe uma proibição para isso. De fato, não há uma proibição, mas é uma prática comum. E existe uma coisa em direito que é as normas não formais, as normas não institucionalizadas. Até o Hans Kelsen, que é um grande ator de direito, ele traz isso, que é o seguinte: você não pode furar uma fila, mas isso não é uma lei, é uma questão de bom senso, é uma questão de boas práticas. Assim como não podemos furar filas, nós devemos colocar apenas servidores da educação no Conselho Municipal de Educação. Vereador, como eu já disse, o senhor recentemente recusou o convite do prefeito para ser o secretário, somar junto à pasta, certo? Mantendo a sua posição de independência e também as fiscalizações, na sua avaliação, e sendo presidente, né, da Comissão de Saúde, como está a gestão dessa pasta tão importante e qual a principal cobrança no momento? Como o senhor avalia o secretário, Amaury Monge, à frente da pasta atualmente? Veja, o Amaury é uma pessoa muito capaz, né, com a qual eu tive a oportunidade de aprender bastante na Secretaria de Estado de Educação quando estávamos lá. Você sabe bem, eu não sou professor, eu sou advogado de formação, mas quando eu fui me formar como um gestor público, eu tive ele como um grande auxiliar, um grande tutor intelectual à época. Eu acho que ele pegou uma secretaria que estava bem sucateada, uma secretaria que, é bem verdade, a gente precisa reconhecer que tem um legado difícil do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, que deixou de certa forma, problemas fiscais, porque também isso eu gostaria de combater essa narrativa de que Cuiabá está quebrado porque não está. E os problemas também da atual gestão, quando a ex-secretária Solange também não conseguiu colocar a educação de Cuiabá nos trilhos do desenvolvimento. Então o secretário ele pegou uma pasta difícil, uma pasta com problemas, e ele está colocando em ordem. Na minha visão, ele está fazendo um bom trabalho de conseguir gerenciar processos, de conseguir dar um norte, prazos, controle, orçamentação, quem faz o quê, dentre as quais eu destaco a questão dos uniformes, que embora ainda não tenham chegado em todas as unidades escolares, para todos os alunos, pelo menos agora a gente tem um compromisso do secretário, que é de que até o final de junho esses uniformes chegarão. Ele foi à Câmara Municipal e prestou contas, teve conhecimento para falar sobre todas as perguntas elencadas pelos vereadores. Então eu avalio que sim, a gestão do secretário Amaury tende a fazer a melhorar bastante a educação, e em relação à recusa do convite, é muito por causa disso, porque precisa ter alguém de fora com independência e com autonomia suficiente para apontar eventuais equívocos da pasta. Sobre essa questão aí, vereador, do senhor ter recusado o cargo de secretário de Educação, como que o prefeito Abílio Brunini recebeu
essa recusa? Lúcio, até uma coisa que aconteceu no particular, ele já imaginava que eu não ia aceitar. Eu acho que ele teve contato com algum amigo meu no dia anterior e eu já tinha externado que eu não queria aceitar, porque eu estava no começo do mandato, eu fui eleito para ser vereador e eu acho que a gente está cansado no Brasil de políticos que pedem o seu voto, são eleitos e na primeira oportunidade abandonam o cargo. Eu acho que se no ano que vem aparecer um convite para ocupar uma pasta em que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas, eu vou reavaliar. Mas no primeiro ano, eu recém-eleito e exercendo o mandato de forma independente, eu não acho que era o momento, nem para mim, nem para Cuiabá, porque eu sei que Cuiabá precisa tanto de um bom secretário quanto de um bom vereador. O bom secretário já está lá, então eu acho que Cuiabá precisava muito de mim como um bom vereador na Câmara Municipal. Vereador, e qual a sua opinião sobre esse projeto do seu colega Mário Nadaf? Até foi tema do comentário do Lúcio, né? Ele parabenizou, eu concordo, reitero, a questão de acabar com o recesso parlamentar ali do meio do ano para a Câmara Municipal. O senhor concorda e por que ou não? Eu já comprometi, inclusive, com o vereador Mário Nadaf na quarta-feira na sessão de assinar o projeto junto com ele como coautor, né? Ele me fez esse convite, ainda não foi assinado porque ele ainda não está disponível no sistema da Câmara, mas eu já fiz o compromisso com ele, faço o compromisso aqui com vocês dois, com todos os nossos telespectadores, que eu assinarei. Existe um argumento de que isso não poderia acontecer sem que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, também o fizesse em razão do princípio da simetria, que é um princípio jurídico. Eu achei uma argumentação muito superficial, muito falha. O princípio da simetria não serve para esse tipo de coisa, serve para outras questões relativas ao parlamento. Então eu acredito que sim, não é preciso que a gente tenha um recesso no meio do ano, a gente precisa trabalhar até porque a população está trabalhando. E em relação a esse ano, mesmo que a gente aprove o projeto, não vai dar tempo. O recesso vai começar agora dia 18 de julho, se eu não me engano. Então se alguém disser que o projeto vai valer esse ano, é impossível por uma questão de tempo mesmo, tempo de ser sancionado, tempo de ser aprovado em 2 turnos na casa, mas para o ano que vem eu já acho que a gente tem que acabar com essa prática. O senhor acredita que vai ser aprovado? A presidente Paula Calil não concorda, ela diz que precisa desse tempo para reorganizar a casa e tudo mais. Eu acho que se a gente utilizar essa estratégia de projetar para o ano que vem, ela vai ter o tempo que ela está precisando para organizar a casa. Vereador, nos bastidores, um outro tema, né? O senhor não é da infraestrutura, é da educação, mas é um legislador. Nos bastidores aí, empresários ligados à construção civil estão cobrando um pouco mais de agilidade, de celeridade dentro da Prefeitura de Cuiabá. Esse assunto já chegou à Câmara? Chegou, Lúcio, e a gente como legislador, como parlamentar, a gente não pode escolher tema. Evidentemente que eu tenho uma facilidade muito maior para tratar de educação porque eu trabalhei com ela, mas a gente não pode se furtar de discutir todos os temas que têm importância municipal. No caso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por onde passam os projetos de construção civil, a gente está vendo uma série de problemas. Está tudo travado, está tudo parado e a gente foi enganado no começo do ano. Eu acho que não cabe eufemismo aqui, a gente foi enganado mesmo quando disseram a nós que a aprovação do alvará autodeclaratório seria uma epopeia, seria a solução para a construção civil em Cuiabá. E o que está acontecendo é o contrário, ao invés de destravar, de acelerar, está tudo travado, está tudo parado. Hoje, um arquiteto, um engenheiro, que não precisa nem ser um grande empresário, aquele que vai fazer uma casa no Alphaville, aquele que vai fazer uma casa no Florais, que é o que dá o pão de cada dia para os arquitetos e engenheiros aqui na cidade, ele não consegue ter a aprovação. Por quê? Quando você analisa a lei do alvará autodeclaratório, ela fala em unidades unifamiliares, ou seja, casa para uma família morar. E essa modalidade de construção, pela lei, não exige-se a avaliação prévia, tampouco a questão da licença ambiental. O que está sendo exigido dentro da secretaria, sendo que no começo desse ano houve uma demissão em massa de servidores da secretaria e isso não foi reposto. Eu vou te dar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer. Quando o então prefeito Mauro Mendes acabou sua gestão e assumiu a prefeitura, o então prefeito Emanuel Pinheiro, não houve esse tipo de demissão, mesmo eles não sendo do mesmo grupo político. Hoje, a gente vê, acho que foram 22 demissões na Secretaria de Meio Ambiente. Não tem porquê. O servidor, ele não está ali para servir o prefeito. O servidor está ali para servir a sociedade. E esses cargos estão vagos ou colocaram-se pessoas que não são técnicas? Assim, você tem os cargos comissionados, que quando não são preenchidos dá para falar que eles estão vagos, e você tem as funções de analista, que são contratos temporários.
Então, assim, eu não sei se eu posso falar que eles estão vagos, mas o que eu posso te afirmar com certeza é que não estão preenchidas aquelas funções que existiam no ano passado. Você vê hoje a coordenadoria do WAVE, né, que é um documento importante para quem trabalha com a construção civil. Está sendo ocupado por um jovem que, segundo as pessoas, não tem a maturidade suficiente. Você analisa na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eu lembro que eu fui lá no começo do ano para tratar de outras questões relativas à construção de uma escola no Jardim Industriário, e você só via monitor de computador, você não via gente atrás, porque houve de fato uma demissão em massa. E no serviço público, quando a gente faz esse tipo de troca massivo numa troca de gestão, você recai naquela questão da descontinuidade. E é por isso, só para fechar o raciocínio, que todos os países parlamentaristas tendem a ter uma continuidade de políticas públicas melhor do que no presidencialismo. Por quê? Porque no parlamentarismo você troca de primeiro-ministro e os servidores continuam. No presidencialismo, troca um presidente, eles demitem 12, 13 mil pessoas e recontrata tudo de novo. Até ensinar, já acabou o ano. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Camila. Aqui sempre passa rápido. Muito agradável. Obrigado. Uma boa tarde.